Boa noite a todos. Hoje é dia 9 de julho de 2020. Meu nome é Gustavo Ferreira, sou médico coordenador do programa de transplante da Santa Casa de Juiz de Fora e atualmente vice-presidente da ABTO. É com muito prazer que damos continuidade às lives que a ABTO iniciou em meados de março para atualizar toda a comunidade transplantadora do Brasil com relação à pandemia do vírus da Covid-19. Estamos aqui desde o dia 24 de março, essa já é a nossa 12ª live, onde apresentamos e discutimos experiências de cada um dos colegas e de toda a comunidade transplantadora junto aos dados que temos disponíveis até agora. Hoje vamos focar no transplante de fígado, então eu convido primeiramente o presidente da ABTO, professor Huygens Garcia, a se apresentar. Boa noite, professor Huygens. Seja bem-vindo à nossa live. Boa noite, Gustavo. Boa noite, professor Carneiro, professora Ilka, professor Júlio César Ildeca. Creio que hoje será uma oportunidade importante para nós discutirmos o momento atual dos transplantes de maneira geral, especificamente do transplante de fígado, em vários centros, né, grandes centros aqui representados, para que a gente possa realmente discutir qual o enfoque maior que nós teremos que dar ao receptor em relação à necessidade de investigação com exames de imagem, com biologia molecular. Eu acho que vai ser muito importante essa discussão. Eu ouvi a opinião de diversos colegas do país inteiro. Obrigado, doutor Huygens. Agora eu convido aqui também, essa noite, a professora Ilka Boim, que irá discutir conosco essa noite a atividade de transplante de fígado. Boa noite, professora Ilka. Seja bem-vinda à nossa live. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui, né? Meu nome é Ilka Boim, sou professora titular do Departamento de Cirurgia da Unicamp, coordeno a unidade de transplante da Unicamp já há 13 anos, né? Tenho uma participação de transplante nos últimos 30 anos, e uma das coisas que eu acho importante dessas lives é não só a gente colocar a nossa experiência, mas a gente também ouvir a experiência dos participantes através de perguntas, de questionamentos, para que a gente possa trocar experiências com vocês que são de todo o Brasil. Essa colocação da professora é muito importante. Essa live vem exatamente nesse sentido, para que consigamos aqui trocar experiência com todo o Brasil. E isso vem sendo feito nos últimos meses. Convido agora o professor Luiz Carneiro, de São Paulo, a participar da nossa live essa noite. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Boa noite, Gustavo. Boa noite, professor Huygens, Júlio César, professora Ilka. É um prazer estar aqui. Eu sou professor titular do Departamento de Gastroenterologia da USP, responsável pelo serviço de transplantes de órgãos do aparelho digestivo aqui do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Eu acho que é uma oportunidade ímpar, porque nós temos representantes de várias áreas do país. O Gustavo, que é o moderador, está bem no meio ali da região. Temos do norte e nordeste, temos o Júlio mais ao sul e nós aqui na região sudeste. Então, acho que é uma oportunidade ímpar para a gente discutir, levando em consideração os aspectos regionais, econômicos, para definir o que nós devemos fazer. Mas tem um aspecto muito importante. Aqui em São Paulo já temos uma diminuição importante da incidência da pandemia. Por exemplo, o interior já é uma outra realidade, e isso faz com que nós tenhamos que ter estratégias diferentes para cada local. Eu acho que isso é muito interessante para a gente discutir aqui. Muito obrigado, professor Carneiro. É um prazer tê-lo aqui essa noite. Agora eu convido o professor Júlio César, do Paraná, a participar conosco aqui da nossa live. Boa noite, Júlio. Seja bem-vindo à nossa live. Boa noite, Gustavo. Boa noite, professor Carneiro. Boa noite, professor Luiz, professora Ilka. Boa noite a todos. Eu sou professor titular do Departamento de Cirurgia da Universidade Federal do Paraná e atuo no transplante de fígado do Hospital de Clínicas, em Curitiba, e no Hospital Santa Isabel, em Blumenau. Eu acho que todos nós aqui estamos vivendo uma situação inédita, difícil, né, com suas
peculiaridades e envolvendo os nossos pacientes e a nossa equipe. Eu acho que a troca de experiência com os professores e com a todos que estão assistindo vai ser de extrema importância para o nosso aprendizado. Pelo telefone. Não tem código, eu entrei pelo telefone. Eu vou entrar pelo telefone, mas não sei qual é o código. Peraí. Você quer Janeiro, Desculpe. Tá. o Júlio estava finalizando aqui. Concluindo, uma boa noite a todos, e eu tenho certeza que vai ser bastante profícua essa nossa discussão. Obrigado, Júlio. Eu gostaria de registrar aqui já a presença de vários colegas na nossa sala, e Dr. Omar, de Minas Gerais, está aqui na sala conosco, a doutora Daniela Salomão, do SNT, já está dando boa noite a todos nós aqui, o Paulo Everton, o Josélio do SNT, Regina Santos, professor Flair Carrilho está aqui com a gente, boa noite, professor Flair, o Aguinaldo de Belo Horizonte. Então sejam todos bem-vindos, aqui vai ser uma oportunidade única da gente focar no transplante de fígado essa noite e, consequentemente, a gente vai dividir bastante experiência aqui. Eu vou agora apresentar os dados que a gente faz em toda a live, que são os dados que a gente analisa do SNT. Vou compartilhar a página aqui, eu peço um segundo a todos. E agora vamos dar início ao que a gente tem feito em toda a live. Então, para que a gente possa entender o momento que o transplante como um todo vive no Brasil, eu vou dividir aqui os dados que analisamos junto ao SNT. Tá? Declaro não haver qualquer conflito de interesse nessa apresentação e ainda agradeço a Rismária, o Leonardo, o Josélio, que está na sala conosco, o Jamir e o Patrick Vieira Dias na análise desses dados. Esses dados são feitos com a ajuda de todos esses. Não poderia deixar de agradecer a Daniela Salomão, que está na sala com a gente aqui, com quem dividimos essa análise de dados, e ela consegue fazer a sua avaliação de como está o andamento do programa de transplante no Brasil. Esses dados, a partir de agora, são do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 5 de julho agora. Então, temos dados recentes da atividade de transplante no Brasil. Lembrando que no Brasil, o ano passado, foram realizados mais de 9.000 transplantes de órgãos e que, se a gente for focar hoje no transplante de fígado, é um programa que vem em grande ascensão em seus números. Então, esse é um número absoluto do número de transplantes de fígado realizados desde 2012 até 2019, e essa fonte é do Registro Brasileiro de Transplante de Órgãos. Bom, primeiro slide, como eu sempre mostro, é a média móvel dos doadores viáveis desde janeiro de 2020 até agora, o dia 5 de julho. O que a gente pode observar é que nós tivemos uma queda acentuada em março, quando houve já o primeiro óbito de Covid. Então, nós temos uma queda de 32% no número de doadores, quando avaliamos os pacientes desde o primeiro óbito, e de 23% desde o primeiro caso de Covid no Brasil, que foi em fevereiro. É interessante observar ali, no final de junho, uma queda importante, uma rápida recuperação, e já demonstrando uma discreta tendência de melhora na doação de órgãos no Brasil, certo? Quando a gente vai analisar o número de transplante de órgãos, e aqui eu ressalto que são de todos os órgãos, nós observamos uma queda de 37% no número de transplantes desde o primeiro caso de Covid no Brasil e de 47% desde o primeiro óbito no Brasil. E ali nós estamos ainda tentando uma recuperação, mas ainda não está clara. Poderia dizer que esses dados são muito semelhantes ao da última live, há 3 semanas atrás. Bom,
Quando a gente vai analisar agora o número de pacientes inscritos em lista, aqui mais uma vez, de todos os órgãos, aqui sim já fica claro uma tendência de recuperação de pacientes tendo acesso à lista de transplante. Tivemos a queda em março de forma acentuada e hoje conseguimos avaliar uma queda de 32% do pacientes inscritos em lista desde o primeiro caso e de 43% desde o primeiro óbito. Então, esse é o panorama geral dos números de doação, transplante e inscrição em lista como um todo. Quando a gente vai regionalizar esse problema, e aqui é uma análise mensal do número de doadores por estado, esse dado aqui ele é muito interessante. Janeiro e fevereiro, quando ainda não tínhamos o problema da pandemia no país, a gente nota como é que funciona a doação de órgãos no país. A região sul e sudeste com a sua maior força, quanto mais escuro pintado o estado, maior número de doadores por milhão de população, e quanto mais claro o estado pintado, menor o número de doadores por milhão de população. E aí, quando em março fomos impactados, a gente já começa a perceber que a região norte vem sofrendo um apagão nos meses de abril e principalmente maio, e já começa em junho a apresentar alguma recuperação. Isso é muito interessante. A região nordeste também foi impactada, principalmente no mês de maio, mas agora, mais uma vez, no mês de junho, já começa a apresentar uma recuperação. E aí você pode observar que a região sul, sudeste e centro-oeste tem uma similaridade com relação ao impacto da Covid nesses últimos 3 meses. Quando fomos avaliar os transplantes, e aqui mais uma vez de todos os órgãos, é muito semelhante quando a gente avalia os dados de doação. Então a gente observa um apagão da região norte e uma diminuição da região nordeste. A região sul bem ativa, né, bastante escura, e a região sudeste com menor impacto quando comparado com a região norte e nordeste. A região centro-oeste se assemelha muito à região sudeste com relação ao impacto. Então aqui cada um pode observar um estado específico e vendo a evolução mensal do número de transplantes por milhão de população, de acordo com a intensidade da cor. Quanto mais escura, maior o número de transplantes. Quanto mais claro, menor o número de transplantes. Bom, e quando a gente vai dividir o impacto até o momento, são dados de agora, do dia 5 de julho, o pulmão foi o órgão mais acometido quanto à Covid-19. 85% de queda do número de transplantes no pulmão, 64% no pâncreas, 62% no coração, 50% no rim, e o fígado foi o menos acometido, com uma queda de 39% no número de transplantes. Então esse dado já é muito interessante. O fígado conseguiu uma estrutura ou uma estratégia melhor do que os outros órgãos para conseguir manter a atividade. E quando a gente já vai analisar de forma bem específica aqui o fígado, nós fizemos uma análise de predição de como seria o programa de transplante de fígado no Brasil, caso não houvesse o impacto da Covid. E aqui em azul você tem a linha que possivelmente o Brasil estaria seguindo caso não tivesse o impacto da Covid. E em preto logo abaixo, o que está acontecendo é os dados observados até o momento. Então, utilizando a técnica de Arima, a gente observa uma queda de 369 transplantes, com intervalo de confiança de aproximadamente 69 transplantes para cima ou para baixo. Então, o que a gente poderia dizer hoje, que nós oferecemos menos 369 transplantes de fígado no Brasil como um todo, desde dia 17 de março até a data do dia 5 de julho. Com relação à regionalização do impacto do transplante de fígado,
aqui a gente pode observar... Exatamente. Com relação à inscrição dos pacientes, a gente consegue observar aqui como foi a evolução do acesso à lista de transplante de fígado por estado no Brasil como um todo. A gente já sabe que o país existe uma disparidade na acessibilidade à lista de transplante, a região norte tendo mais dificuldade nessa acessibilidade, a região sul e sudeste com mais acessibilidade. Ali em janeiro a gente já consegue perceber bem claramente, quanto mais escuro, mais pacientes foram inscritos, e quanto mais claro, menos pacientes foram inscritos em lista do transplante de fígado aqui agora especificamente. A gente percebe ali, já o professor Wilson pode perceber que a região do Ceará conseguiu manter sempre uma atividade de inscrição em lista no Ceará, em Pernambuco também, durante toda a pandemia, a Bahia a mesma coisa. Parece que agora, nesse último mês, a Bahia foi mais impactada, mas São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina tiveram ali, e Minas Gerais também, e o Rio de Janeiro, uma característica semelhante do impacto dos pacientes na lista de transplante. E eu vou pedir uma desculpa. Quando eu falei aqui transplante, gente, nesse slide aqui, na verdade, é inscrição em lista. Aqui foram menos 369 inscrições em lista a menos, tá? E 32% de queda do número de inscrições em lista. E aqui eu fui falar regionalmente como funciona. E agora sim, do número de transplantes. Nós tivemos uma queda de 300 transplantes, ou seja, de 39% do número de transplantes. Então, só recapitulando, o primeiro gráfico era de inscrição em lista, depois a regionalização daquilo e agora o número de transplantes especificamente. Nós tivemos uma queda de 300 transplantes de fígado no Brasil, com intervalo de confiança de 55 para mais ou para menos, oferecendo um impacto de 39% na queda do número de transplantes de fígado no Brasil. E aqui a regionalização disso. A gente observa que a região norte realmente ficou um apagão completo, sem nenhum transplante de fígado desde março, foi um impacto muito grande. Depois, a região nordeste também teve ali alguns estados como a Bahia, que tem uma capacidade boa de transplantar, mas o Ceará e Pernambuco continuaram a atividade de transplante. A região sul e sudeste foram menos impactadas quando comparado com a região norte e nordeste, e a região centro-oeste sofreu um pouco mais de impacto do que a gente esperava quando a gente compara com os outros órgãos. Então, cada um pode observar aqui o estado que apresentou a maior queda do número de transplantes de fígado por mês, desde janeiro até junho de 2020. Bom, esse dado aqui que eu gostaria de dividir com vocês, esse aqui é chamado de um fluxo de doação de fígado, né? O diagrama de Sankey. Aqui à sua esquerda, você tem todos os estados que houveram doação de fígado. E à direita, para onde esse órgão foi. E aqui, especificamente de fígado. Então, se a gente notar aqui os estados com maior volume de doação de fígado, você pega São Paulo, 99% dos fígados produzidos em São Paulo ficam em São Paulo. Tá? E quando você vai analisar na outra ponta de São Paulo, você consegue observar que São Paulo recebe 4% do volume do fígado de outro estado. Quando você vai observar o segundo maior estado com maior volume, que é o Rio de Janeiro, 96% dos transplantes de fígado, dos doadores de fígado do Rio de Janeiro ficam no estado do Rio de Janeiro. Mas Rio de Janeiro recebe 18% dos seus fígados vindo de outro estado. E aqui você tem uma dinâmica de como funciona a doação entre os estados de fígado como um todo. Esses dados são de 2019, tá? Do dia 1º de janeiro de 2019 até dia 31 de dezembro de 2019. Isso seria o programa funcionando em sua plenitude. Quando vamos avaliar agora já na situação
da Covid-19, são dados do dia 1º de janeiro de 2020 até dia 5 de julho de 2020, nesse gráfico de cordas, a gente consegue perceber como é a dinâmica da doação desses órgãos entre os estados. E aqui, somente órgãos que migraram entre um estado para outro. Então, para deixar bem claro e especificar aqui para vocês, vamos pegar a região Nordeste. Então, ali na parte superior à direita da região Nordeste, você tem cada estado. Por exemplo, a Bahia, ela doou 21 fígados para o país e não recebeu nenhum. A maioria dos fígados da Bahia foi parar em Santa Catarina. Já ao lado, o estado do Ceará, do professor Huygens, recebe muito mais fígados de fora do que doa para fora. Dá para perceber que as setas estão chegando ao estado do Ceará. Então, o estado do Ceará é um receptor de fígado. E ele recebe fígados de Sergipe, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, da Bahia, e a grande maioria dos fígados que chegam lá são do próprio Nordeste. Agora você tem Santa Catarina, na parte inferior aqui da região sul, também um outro grande doador de fígados, e a grande parte desses fígados vão parar no Paraná. São Paulo é um outro absorvedor de fígado também, mas não recebe um volume muito grande. Nesse período deste ano só recebeu 11 fígados vindos de outro estado. Então, isso aqui a gente tem uma dinâmica de como está funcionando a migração dos órgãos, aqui na verdade só do fígado, nesse período de pandemia. Então, era isso que eu gostaria de dividir com vocês. Eu vou interromper agora aqui a nossa... Só um segundo. Vou interromper a nossa página aqui. E isso aqui é apenas uma visão do momento que nós estamos vivendo agora com relação à pandemia, focando um pouco mais no fígado. Nós já temos aqui na nossa sala hoje mais de 50 pessoas na sala. Vários colegas já estão dando boa noite aqui, doutor Glaucio, doutora Uda, Clébia, muitos colegas aqui. E eu vou iniciar, para que a gente possa já discutir o tema aqui, pedir a opinião de cada um de vocês, a gente pode ir até na ordem de apresentação, de como está o protocolo institucional de cada um de vocês para realizar o transplante de fígado, né? Assim que você recebe o seu receptor, como cada um tem lidado com a situação relacionada à Covid-19. Doutor Huygens. Boa noite a todos. Inicialmente, ele parabenizar Gustavo pela apresentação muito interessante, dinâmica do que acontece no Brasil. Achei esses gráficos perfeitos, principalmente a migração de órgãos de um estado para outro, que também deve ter sido muito prejudicado nessa pandemia pela restrição muito grande da malha aérea, né? Então, isso aí também dificultou muitas vezes o transporte de órgãos interestaduais. É um assunto muito interessante isso aí. Eu acho que em relação ao doador, a doutora Daniela Salomão aqui presente, ele já emitiu uma nota técnica do CNT dizendo que todo o potencial de doador, a captação só pode ser realizada com um teste, um PCR para o coronavírus, né? Isso ficou definido, eu acho que todos os estados do país estão seguindo essa dinâmica. No entanto, para o receptor, principalmente do fígado, né, que você não pode aguardar muito tempo, a isquemia fria, o ideal é que ela fosse menor que 8 horas, até 10 horas, no máximo 12, isso não é possível. Então, ouvir agora tanto os colegas como as pessoas que estão participando é muito importante. O que nós temos feito no nosso serviço em Fortaleza? Nós trabalhamos basicamente em 2 hospitais móveis, em 3 hospitais, no Hospital Público da Universidade, no Hospital São Carlos, o Hospital Público foi parado, a UTI pós-operatória. Nesse período, os transplantes foram restritos e nós voltamos a fazer somente agora, recentemente. Então, o que a gente tem feito? Primeiro, o isolamento social. A gente sempre recomenda que o receptor fique em casa, não tenha contato, tenha o máximo possível de isolamento social. Isso que a gente tem feito. Na hora que abre o ranking e o primeiro da fila
é acionado a nossa enfermeira e depois que está presente faz uma história clínica sobre a presença de sintomas respiratórios. Claro, se houver nos últimos 14 dias, aquele receptor é descartado. Então, uma vez concluída essa entrevista, o receptor é autorizado a internar no hospital, claro, por uma área não COVID, um andar inteiro, uma área restrita, que não tenha outros pacientes contaminados ou suspeitos pela COVID-19. Quando um paciente chega no hospital, imediatamente, como ele vai fazer o banco de sangue acionado, claro, como todos, né? Nós fazemos uma terceira tórax. Uma terceira tórax sem contraste, que é um exame muito rápido, que você tem um resultado imediato. Não tendo nenhuma lesão suspeita, o paciente é encaminhado para o transplante. Então, nós não fazemos PCR ainda, no receptor, porque no nosso estado, e creio que na maioria dos estados, você não tem tempo hábil para aguardar, já que o resultado, em média, dura 10, 12 horas, desde que você, inclusive, tenha um acordo com o LACEN do seu estado, porque senão vai para 2, 3 dias. Então, essa tem sido a nossa conduta. E o que nós observamos nesse período? Nós fizemos, o nosso grupo, esse ano, nós fizemos já 48 transplantes. Nós vamos pegar o período da pandemia, que foi de março, 1º de março, até agora. A gente fazia em média 13, 14 transplantes por mês, nós estamos fazendo agora 4, 5. Né? Nós fizemos 21 transplantes nesse período. Com essa conduta, 21 receptores transplantados, nós não tivemos nenhum receptor transplantado nesse período que teve Covid-19. E dessas tomografias, somente o caso de ontem, o paciente tinha tido uma história de internamento em vários hospitais, complicação da cirrose, ascite, e quando fez a tomografia, realmente tinha uns 30% de lesão em vidro fosco. Então, o transplante, o receptor foi cancelado, claro, foi internado para fazer o PCR, e nós chamamos outro receptor, claro, atrasou, etc. Então, essa tem sido a nossa conduta em relação aos cuidados com o receptor. O ideal era que nós tivéssemos, como já tem em muitos países na Europa, a maioria dos países da Europa e nos Estados Unidos, né, um PCR rápido em 2 horas. Né? Se nós tivéssemos esse resultado, seria, claro, basicamente obrigatório fazer em todo o receptor. Outra discussão que eu acho que vai entrar aqui, que a professora e o professor Carneiro podem falar, é se valeria a pena fazer em todo o receptor, mesmo não tendo resultado. Porque você não vai ter resultado. Mesmo que seja 8 horas, você não vai ficar esperando. Aí você vai ter muito mais malefício do tempo de isquemia fria, maior morbidade, mortalidade no transplantado, do que fazer sem o teste específico, sem o teste molecular para a COVID-19. Então, esse tem sido, de uma maneira geral, o que nós temos feito no nosso serviço. Claro, isso vai mudar dia a dia. Uma discussão também que eu acho muito importante, que nós tivemos agora, depois a gente vai discutir, por exemplo, esse paciente tem a lesão pulmonar, se o PCR for positivo, é um doente grave, mel de 27, com ascite, hidrotórax, quanto tempo você tem que esperar para transplantar? 4 semanas, tudo bem, mas será que em 4 semanas ainda tem lesão pulmonar? Essas lesões pulmonares, mesmo em 4 semanas, ela vai ter implicação no prognóstico, no pós-operatório do transplante, na ventilação mecânica? Eu acho que são perguntas que ainda nós não sabemos. Então, é isso que nós temos feito no momento e sempre discutindo com a nossa equipe multidisciplinar, com os nossos infectologistas. Obrigado, professor. As suas colocações são muito importantes, principalmente numa região que foi bastante impactada já pelo vírus. E agora a gente gostaria de ouvir a professora Ilka, a experiência dela agora, no momento, como ela está fazendo com o programa de transplante dela na Unicamp, em Campinas. Sem som. Está mudo, Ilka. Seu som está mudo. Então, boa noite, desculpem. Boa noite a todos novamente, né? Professor Júlio, professor Carneiro, professor Ruige, Gustavo, que estamos aqui batalhando pela melhoria dos resultados do transplante no Brasil sempre. Isso que é bem importante, a gente manter essa chama acesa. Nós estamos vivendo num momento diferente de vocês. São Paulo é capital, e o Ceará estão agora do platô para a descendência, e nós não chegamos ainda no platô. Então, nosso hospital, que tinha uma parte que era Covid, hoje uma grande parte é Covid, mas a gente tem uma área não Covid, destinada para as urgências, para a cirurgia oncológica e para os pacientes
para transplante, né? Hoje nós temos 3 captações, hoje à noite, a maioria vai para o rim, os órgãos a gente está captando para outros estados, a gente manteve, então, a captação para outro estado, para outras equipes do estado de São Paulo. Em relação ao doador, como o Hilges falou, isso é um decreto nacional já de 5 de abril, que a doutora Daniela colocou, que o doador tem que ter o PCR negativo, então houve todo um trabalho para que isso fosse dia, eu acho que foi um ganho muito grande em termos de Brasil, e a gente tem, então, ofertado para a gente o doador já pronto, já negativo, livre de Covid, beleza. Ao receptor, a gente chama, conversa, faz essa enquete com ele, né? Então a gente tem 10 perguntas básicas que faz na hora que chama, a gente sempre chama 2, chama o receptor, já faz essas 10 perguntas, faz a primeira triagem clínica, se não tem febre, tosse, dor no corpo, se não teve contato com Covid de ninguém dentro de casa, e ele vem então para o hospital. No hospital é feito o preparo normal para o transplante. No nosso hospital, já há mais de 60 dias, a gente colhe para todos os pacientes que vão adentrar no centro cirúrgico, e também a gente começou a fazer para o transplante, a gente colhe PCR de todos. Para a cirurgia seletiva, você aguarda o resultado e faz ou não faz a cirurgia. Para as cirurgias que são de urgência, assim como o transplante é uma cirurgia de urgência, nós não aguardamos o resultado porque não dá tempo. Imagina uma ruptura de aorta, um acidente, um TCE grave ou mesmo um transplante. Nós não temos como esperar esse resultado. Mas no que ele auxilia? Ele auxilia para que judicialmente a gente tenha uma prova, ele tinha ou não tinha essa positividade antes, do ponto de vista do nosso corpo jurídico. E a segunda coisa é que a gente possa modular a imunossupressão, que a gente segue o protocolo de Grana-Carrier, que você vai modular essa imunossupressão, dependendo se é doença autoimune, se é doença de base autoimune, que você vai introduzir ou não, principalmente inibidor de purina, tá? A gente mantém o nível de imunossupressão do FK, o inibidor de calcineolina não deve ser tirado, ele deve ser mantido na sua dose, porque muitas vezes, se você retira, você confunde a sepse ou a rejeição, a CIRS da rejeição que esse paciente vai desenvolver, e não sabe se é sepse, se é CIRS, se é COVID, ou se é rejeição que o paciente está tendo. Então, a gente tem que manter a imunossupressão, o inibidor de calcineurina em seus níveis, a gente não coloca o inibidor de purina, e trabalha com corticoide. Aí, no corticoide, se veio positivo, a diferença é que a gente troca a metilprednisolona pela dexametasona. Aí mede dedímero e entra com a heparinização, se necessário, se veio positivo. Então, colher antes tem essa vantagem. Em relação à tomografia, também é parte do protocolo nosso fazer a tomografia nos pacientes. A gente já tem detectado? Tem detectado em 2% dos casos, mas é assustador quando você vê, não é, eu tenho um pouquinho do frosco na periferia da tomografia, não é isso, né? Quando a gente tem realmente casos que foram importantes, tanto no transplante renal, quanto no transplante de fígado. Nós fizemos 18 transplantes nesse período, né, um número bem menor do que a gente faz. A gente teve muita captação e ofereceu muito fígado para São Paulo. E foi muito interessante isso. A gente tem, assim, se tornou, na verdade, um hospital fornecedor de órgãos para a capital e para os outros estados. E com isso a gente faz o quê? Teve uma diminuição do número de transplantes de fígado no interior como um todo, e nós, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto e Sorocaba, estamos no ápice da Covid, então a gente está trabalhando com aquele paciente mais grave, então a gente também está escolhendo o receptor, tá? Então, você conversa com a família, ela faz a assinatura do termo de consentimento, que está sendo transplantado em época de Covid, em vigência de pandemia, que está sujeito a correr os riscos. Isso também é explicado, eles também, eu acho que é uma parte que é muito importante, a gente trabalhar todo o tempo para a família. A gente reduz visita e a gente trabalha muito com a parte de telemedicina no ambulatório para as visitas. Perfeito. Professora Ilka, muito obrigado. Nós estamos com várias colegas aqui, como eu já falei, na sala. Eu gostaria de registrar aqui também a presença do Dr. Tércio. A Uda já fez pergunta aqui, nós vamos dividir isso aí. Nós vamos só terminar aqui. O Paolo Salvalágio está aqui conosco também. O Aguinaldo já está fazendo pergunta. A doutora Raquel,
aí da Unicamp já entrou na sala aqui conosco também, vamos aproveitar a presença dela. E agora nós vamos ouvir o professor Carneiro como é que está atualmente a situação dos receptores para transplante aí no Hospital das Clínicas em São Paulo. Está no mudo também. Tem que botar aí. Está ouvindo? Está ouvindo? Agora sim, agora deu. Tá. Aqui em São... Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Mais uma vez, queria agradecer à BTO essa oportunidade para a gente discutir amplamente. E aqui nós temos uma lista de espera muito grande. A nossa lista de espera, e nós temos uma coordenação dos receptores, que é feito por um médico, ele chama os doentes próximos, isso é a nossa rotina, e nós temos 5 coordenadoras, enfermeiras, e essas enfermeiras fazem o segmento dos pacientes que estão na ponta da lista. Então, nós trabalhamos com os doentes com MEL de acima de 20, esses doentes são convocados e são feitos exames clínicos e laboratoriais periódicos. Então, nós fazemos um checklist e esse doente é deixado pronto. Quando surge um órgão para esse eventual doente, ele é então chamado e vai para o hospital. Na atual crise, o hospital que a gente trabalhava, o prédio que a gente trabalhava, se transformou num prédio exclusivamente de Covid. E nós fomos para um outro edifício na rua em frente, em que é uma área livre de Covid, teoricamente, porque é um hospital, o Instituto do Coração, que era um hospital que fazia cirurgias cardiológicas. Então, nós fomos para lá e, nesse período, nós colocamos a rotina do doador, já foi dito aqui extensamente, de esperar às 8 horas o PCR desse doente. E, no receptor, nós também fazemos uma tomografia de tórax, sem contraste, e o doente, então, se não tiver história clínica, que é muito bem feita pelo médico que recebe e pelas nossas coordenadoras de enfermagem, o doente, então, vai para o centro cirúrgico. Nós também costumamos sempre chamar com backup, porque nós já tivemos pacientes com história clínica recente e nós descartamos e passamos o fígado. Então, quando ele volta para o nosso grupo, aqui em São Paulo, esse fígado roda, e se voltar, nós não temos um período de isquemia tão longo. Esse é um aspecto muito importante, que no pós-operatório nós mantemos a nossa imunossupressão em nível normal. Nós apenas, em alguns grupos, a gente fazia indução por bazixilimab, quando o doente tinha complicação renal ou algumas complicações em que poderiam complicar a evolução pós-operatória, nós preferimos não usar nesses doentes o bazixilimab e fazemos a imunossupressão convencional. Se o doente, nós tivemos aqui doentes com COVID transplantados, nós temos uma série que depois nós podemos comentar entre os mais antigos e os recentes. Nesses doentes, nós baixamos a imunossupressão para o menor nível possível e deixamos, sempre que possível, com praticamente sem imunossupressão, até que se supere a fase aguda, porque são pacientes que estão imunologicamente muito comprometidos, com um quadro séptico inflamatório muito grande, e nós, então, achamos que o problema da rejeição deva ser considerado secundário. Então, nós conduzimos de maneira que a rejeição seja apenas se tiver elevação de enzima, nós fazemos o acerto das dosagens. Eu acho que esses são os cuidados gerais. E nós, nesse período, fizemos 36 transplantes, que é a nossa média. O grupo, esse ano, meu grupo, entre o Hospital das Clínicas e fora, nós fizemos 70 e pouquinho transplantes. Então, nós temos um nível de atividade que não caiu muito. Nós tivemos, em relação aos anos anteriores, nossa estatística está mantendo a média, e nós achamos que seja porque nós fomos trabalhar desde o início no hospital em que se dizia Covid-free. Depois, como é de esperado, nós temos focos, alguns focos isolados, que são logo trabalhados e se isola esse problema, e nós podemos tocar o programa. Mas, em abril, no auge da crise, no começo de abril, lá pelo dia 5 até o dia 22, 23, nós paramos o programa
porque o pico era muito alto em São Paulo e seria impossível. E nós achamos que houve alguns focos de PS, etc., e nós achamos que era arriscado. E nessa fase nós tivemos um dos nossos doentes que foi acho que o professor Carneiro caiu. Perdeu uma conexão do professor Carneiro. Assim que ele voltar aqui, ele atualiza aqui os dados. Eu gostaria de aproveitar aqui a oportunidade, aqui registrar mais a presença de mais alguns colegas aqui. Dr. João Piccolo, Dr. Márcio de Souza. Eu já falei que a Raquel está com a gente aqui, a Juliana Elias voltou. Dr. Carneiro. Desculpe, caiu aqui. Eu estou no iPhone, que eu não consegui conectar no computador e chegou uma ligação. Desculpem, vocês me desculpem. Então, eu acho que esses são os aspectos mais importantes, né? Que nós temos que também modular a indicação. Então, nós fizemos uma decisão em grupo que nós transplantaríamos os doentes com MEL de acima de 20, principalmente aqueles doentes que tivessem situação especial, com risco de perder a situação especial, ou que fossem doentes potencialmente muito graves, e com, assim, do ponto de vista de doença hepática, mas sem comorbidades. Então, nós também selecionamos o nosso grupo para que eles não tivessem uma longa permanência em UTI, porque nós achamos que isso poderia aumentar a incidência de contaminação. E demos alta muito rapidamente, montamos uma estrutura de alta muito rápida para os doentes no hospital, porque também os doentes não querem ficar, porque foi proibida a visita, a nova rígida, as novas normas para os hospitais são muito rígidas, não se pode praticamente receber visita. Então, muitos dos doentes que tinham condições social, fazia-se uma triagem e os doentes iam para casa. Então, eu acho que, do nosso ponto de vista, nós, por essa particularidade da nossa instituição, conseguimos manter o nosso N bastante razoável. Eu acho que era isso. Depois vamos discutindo os aspectos específicos e solucionando dúvidas que nós tivemos e também as que nós pudermos responder. Perfeito. Obrigado, professor. Tá bastante interessante. A sala já está tendo uma discussão entre os colegas aqui, mas antes a gente só vai terminar com a avaliação agora do professor Júlio no Paraná, como é que está a situação lá e como eles têm feito atualmente. Boa noite, doutor Júlio. Boa noite a todos. O nosso protocolo, tanto aqui no Hospital de Clínicas em Curitiba quanto no Hospital Santa Isabel em Blumenau, ele foi elaborado junto com a Comissão de Infecção Intra-Hospitalar, né? Que, obviamente, toda avaliação clínica, as orientações para o paciente se manter, aquele que está em lista, se manter em isolamento social o máximo possível. E a nossa CCIH ela não viu e não conseguiu viabilizar a tomografia de tórax. Então, o paciente ele interno, talvez porque nós estávamos vivendo nos estados do sul do país um outro momento da pandemia. Certamente agora nós vamos ter que rever esses protocolos, porque nas 2-3 semanas aí nós pudemos observar um aumento muito grande de pacientes internando com síndrome respiratória aguda grave. E aumentou significativamente, eu acho que todos puderam observar no noticiário como que a pandemia chegou aqui no sul, né, nos estados, principalmente Paraná e Santa Catarina, chegou assim com uma força que antes a gente não tinha visto. Tanto isso fez que até os dois hospitais, o Hospital de Clínicas é praticamente hoje um hospital 80%, 90% Covid, e o Hospital Santa Isabel é um hospital regional, e eles estão sobrecarregados, e a partir da última semana a gente fez a opção de selecionar bastante o transplante apenas para aqueles pacientes que realmente não poderiam esperar até por conta dessa lotação que nós temos no hospital.
Vai ser interessante a gente ver como é que a gente vai fazer daqui para frente, porque até então nós conseguimos manter o nosso número de transplantes, que gerou em torno de 30 transplantes durante esse período, que é mais ou menos a média do ano passado. Mas agora a gente está com essa nova realidade na nossa frente aí. Muito obrigado, doutor Júlio. É muito importante a experiência de cada um aqui. Nós temos a experiência já dos colegas aqui. Eu já vou começar agora a passar aqui pela nossa sala e começar a fazer as perguntas. E a primeira pergunta é para você, Júlio. A UDA está perguntando quais as estratégias adotadas pelos estados do Paraná e Santa Catarina para manter o número de doadores e transplantes com melhores patamares. Eu acho que já desde o início, inclusive antes até da norma técnica do SNT, que realmente foi excepcional, a gente procurou aqui viabilizar o PCR dos doadores, né? Isso tanto no Paraná quanto em Santa Catarina, um acordo com o LACEN dos estados, isso conseguiu que a gente mantivesse uma certa confiança, né, em relação à utilização de doadores. Tivemos um ou outro doador positivo, até essa semana, um doador que era um doador bom clinicamente, laboratorialmente, e a nossa surpresa é que apareceu, ele é assintomático, um traumatismo crânioencefálico, e ele apareceu lá o PCR positivo para a Covid. Então, a gente, por conta disso, a gente acho que conseguiu meio que manter a nossa rotina de captação por aqui. Perfeito. Parece que é uma questão meio temporal, né? Ainda não chegou completamente a pandemia no pico que chegou em São Paulo. O Tércio, que está aqui conosco também, faz uma pergunta muito importante. Como está a mortalidade em lista? Eu poderia realmente ter analisado esse dado, Tércio, não analisei. Eu acho que na próxima live é uma pendência que ficou aqui para a gente analisar especificamente a mortalidade em lista do transplante de fígado. Mas como eu demonstrei anteriormente, a gente percebeu claramente que os pacientes estão tendo menos acessibilidade à lista do transplante de fígado e, consequentemente, também menos número de transplantes. Mas o fígado, mesmo assim, foi o órgão menos impactado até o momento pela pandemia. Então, claro. No nosso serviço, nós temos um segmento e nós estamos comparando a mortalidade da lista com a mortalidade dos transplantados antigos, e nós tivemos um óbito com um doente com doença recente. Um doente que teve até alta precoce, depois voltou, e podemos discutir caso a caso. Mas nós tivemos 11 doentes de lista com infecção e que internaram. Nós estamos rastreando mais, é que a gente tem 200 doentes e nós não sabemos se pode ter algum doente que procurou outro centro e teve uma evolução diferente. Mas desses 11, 10 morreram. Os cirróticos graves, 10 morreram, dos 11. Então, isso também reforçou muito a impressão que nós temos hoje de que nós não podemos parar os programas de transplante, porque se compararmos a mortalidade dos transplantados em geral, e o professor Medina, hoje eu conversei com ele, ele tem os mesmos números, a mortalidade no transplantado de rim ou de fígado no global é em torno de 30%. E se a gente contar, o nosso N é pequeno ainda em lista de 11 doentes, mas é brutal. Essa doente que sobreviveu também ficou muito tempo na UTI. Então, eu acredito que esse é um aspecto que a gente deva levar em consideração e deva insistir para manter a chama do transplante vivo, porque o outro cenário é muito perverso. Perfeita a colocação do professor Carneiro. A gente sabe que manter um programa ativo nessas condições que nós estamos submetidos hoje é muito complicada, é 5 vezes mais trabalho para o mesmo resultado que a gente tem capacidade de entregar. É muito pesado manter o programa de transplante ativo, mas são esses dados que o professor Carneiro passou agora que motivam que a gente mantenha o programa funcionando. Dando continuidade aqui às colocações dos colegas. Claro, claro. Uma das coisas que é importante, assim, a gente fez até uma coisa mais diferente,
que foi trazer a coleta de sangue para o nosso prédio de transplante, assim como o prédio do transplante renal, para que esse doente se mobilizasse menos dentro do complexo hospitalar, para não se contaminar, evitar a contaminação. Então, ele chega, ele colhe o exame, ele desce direto para a consulta, numa questão de 25 metros só, e ele faz essa consulta para manter esse paciente, porque esse dropout de lista, isso a Itália já chamou atenção, que para o fígado se tinha de 10 a 25% de mortalidade em lista ou dropout de tumor, porque esse tumor vai crescer em 4 meses, ele dobra de tamanho, tá? E tinha para transplante renal, morte em lista de espera para transplante de renal, por causa de clínica, de diálise, de transporte, até uma mortalidade muito maior, chegando a 40% de óbito em lista de espera para transplante. Então, quando foi apresentado esse dado, lá na primeira live da Exote, a gente montou, pediu para montar esse tipo de sistema para poder acompanhar esse paciente mais de perto. Ele vai mais, então ele é urgência, ele foi, assim, a gente ligou para cada paciente, explicou para eles que eles deviam procurar serviço médico, não se escondessem com medo da Covid, tá? Não tivessem medo da Covid, mas se cuidassem com a parte da etiqueta e de higiene, também com a parte de usar máscara dentro de casa junto com a família. Mas mesmo assim, a gente teve óbito em lista de espera, assim, que está beirando os 18%. Perfeito, professor Ailton. Colocação muito boa. Complementando aqui, Gustavo, só complementando aqui o que a Ilka falou, o nosso serviço nós recebemos hoje 60% dos pacientes, em média, são de outros estados. O que a gente viu nesse período realmente uma parada enorme, tanto de inscrição, os pacientes não tiveram acesso ao serviço, principalmente porque eles não quiseram se locomover, e realmente a mortalidade na fila nós ainda não computamos, mas ela aumentou substancialmente. Não teve um mês aí que nós tivemos quase 12 pacientes, acho que foi abril, 12 pacientes que faleceram na fila. Então, isso é um dado muito importante que a gente tem sempre que pensar. Eu acho que nós devemos trabalhar com esse dado, viu? Nós estamos olhando muito um lado de preocupação e estamos esquecendo um outro lado que também deve pesar nas nossas decisões. Exato. Essa mortalidade na fila é uma delas, e a demanda reprimida que vem agora. Os pacientes estão voltando agora por uma melhora da malha aérea, né? Então, isso vai aumentar também agora a quantidade de pacientes, como vocês falaram, até numa situação pior, com MELD mais elevado, com tumores mais avançados. Perfeito. Essa colocação do Técio aqui, essa discussão gerou, é muito importante a gente pensar nos pacientes que estão aguardando o órgão e não só pensar a partir do transplante. A gente tem que pensar no todo, não é verdade? A gente não pode olhar só o transplante dali para frente. O paciente, ele tem uma história e a gente tem que pensar nele em todo o seu momento de vida. Eu vou fazer uma colocação aqui que o Aguinaldo falou que lá, agora vamos falar um pouquinho sobre a tomografia de tórax na avaliação pré-transplante. O Aguinaldo fala que lá em Belo Horizonte eles estão fazendo. E aí o Técio pergunta à doutora Raquel e fala o seguinte: boa noite, doutora Raquel. PCR e TC de tórax, ou ambos para o receptor, assim que for convocado para o transplante? E aí o Aguinaldo fala que também está fazendo os dois lá, e aí eu já vou fazer aqui a resposta que a Raquel colocou para o doutor Técio. Técio, idealmente para ambos, mas sempre que o receptor, neste momento atual de pandemia. Então, pelo que eu entendi, se ambos seria para fazer a tomo e o PCR, né? Então, pelo que eu estou entendendo aqui dos colegas, o Bruno Almeida fala assim: acho importante TC de tórax no receptor antes do transplante, uma vez que esperar o resultado do PCR seria um fator impeditivo para fazer o transplante hepático. Como o professor Wiggin já colocou aqui, realmente o tempo hábil para fazer o PCR no Brasil, dentro da realidade do transplante de fígado, é muito difícil. E digo para vocês que não é só no fígado, não. Eu acredito que em todos os órgãos. Mesmo o rim, com o maior tempo de isquemia possível, nós não temos conseguido, na prática, na maioria dos centros do Brasil, realizar o PCR com o resultado anterior. Então, isso é uma realidade para todos os órgãos. Mas aí eu vou fazer aqui uma colocação muito interessante, que já foi feita até mesmo na reunião da diretoria da BTO, com relação à tomografia no pré-transplante. O Colégio Brasileiro de Radiologia não indica a tomografia para pacientes assintomáticos, tá? Ele fala que a tomografia não tem o seu papel, nenhum exame de imagem teria para pacientes assintomáticos. Nós estamos trabalhando com pacientes, teoricamente, que não teriam essa hipótese diagnóstica, senão a gente nem estaria fazendo o transplante. Uma vez que ele se tornar um suspeito, nós contraindicaríamos o transplante. A tomografia tendo uma sensibilidade
em assintomáticos baixa, naquele artigo do Diamond, do navio, né, do Diamond, Princess Diamond, não é, que ficou isolado, nós tivemos lá a tomografia de todos os pacientes assintomáticos com uma sensibilidade em torno aí de 50%, até menor, para o diagnóstico do COVID. E uma especificidade menor ainda, uma especificidade abaixo de 25%. Então, ter a tomografia, e aí eu jogo a pergunta para todos os colegas, como um auxílio neste momento, ele pode ser também um complicador ou só poderia ajudar o centro de transplante? O que vocês acham com relação a isso? Respondendo aqui a ordem, Gustavo, você lembra da webinar que nós fizemos aqui, junto com a BTO e a AMS, com o pessoal da Espanha, né? Então, lá eles faziam a tomografia no início e mostrou que a tomografia ela é muito sensível. Eu sempre falo, hoje é difícil encontrar uma tomografia normal, ela tem que ser muito bem interpretada. Então, estava dando, por exemplo, até congestão pulmonar, tem imagem de vídeo fosco. Então, lá eles retiraram a tomografia e colocaram somente o raio-x de tórax, que só vê lesões mais grosseiras, por exemplo, né? Lesões mais avançadas. Mas lá eles faziam o PCR em 2 horas, né? Então, o problema é esse, lá eles faziam o PCR em 2 horas. Eu acho que se eu tivesse um PCR em 2 horas, também eu me contentaria tranquilamente com o raio-x de tórax. Espero que nós tenhamos em breve esse resultado. Agora, dentro da conjuntura atual, é uma arma para você juntar com o espectro clínico, juntar os dados do paciente e tomar uma decisão. É isso que eu estou falando agora. Em 21 transplantes que nós fizemos nessa pandemia, um deles ontem nós cancelamos o transplante porque tem lesões de vídeo fosco e vamos ver agora o resultado do PCR. Então, nós continuamos fazendo. Agora, creio que realmente tem que ser bem interpretada e tem esse viés, principalmente em relação... Talvez você vá suspender transplantes mais do que deveria, porque é justo que dá muito falso positivo. Bom, deixa eu fazer uma pergunta que a Uda está fazendo para todo mundo. Alguém de vocês já teve um caso de PCR positivo para o COVID com o diagnóstico após o transplante? E se Não. tiveram, qual foi o desfecho? Não. Eu não entendi que se é o doente pós-operatório, já Não. depois do... Não, é aquele paciente que ele chega, você colhe o PCR, transplanta, o resultado sai logo após o transplante positivo. Alguém já teve essa experiência? Renal, que evoluiu Assim, muito não. bem. E no fígado? No fígado, não. A eu gente não tenho. teve paciente que foi para casa e voltou 3, 4 dias depois. Então, aí que foi interessante, viu, Gilson? Porque como ele voltou pouco tempo depois, a gente achou que a contaminação tinha sido intra-hospitalar, tá? Mas também não foi quando ele foi de casa, porque eu tinha o PCR negativo dele de entrada. Então, ou foi no final da alta, ou foi domiciliar. Tá, ok. Aí, aqui o pessoal da Bahia falou que não tem ninguém lá. Deixa eu ver aqui. Nós tivemos 2, agora eu lembrei, são 2 pacientes. Testaram positivo, mas já tinham feito o transplante, né? Porque não deu tempo de sair. E se trabalhou, isso que eu falei, com a imunomodulação da imunossupressão, e eles saíram muito bem. Ótimo. Espera aí que tem muita pergunta aqui, gente. Tem bastante gente que fala. E eu me perdi aqui, andou o negócio. As colocações da tomografia parece que o Tércio... A Raquel fala que já fez uma reavaliação das recomendações da COINT, que já está sobre a avaliação da diretoria da BTO. O Tércio faz uma colocação com relação a TC de tórax aqui. E tem uma pergunta aqui interessante Espera aí. Gente, é bastante... Aqui, do Aguinaldo. Pergunta para os apresentadores. Quanto tempo depois da infecção por Covid um receptor pode novamente estar apto a transplantar? Essa pergunta é muito interessante. Eu quero saber a resposta, que eu estou com um caso semelhante, esse caso ontem, que foi positivo o PCR, e principalmente porque o que é que a gente vê na literatura, Gustavo, 4 semanas, 30 dias, né? Mas se o paciente teve lesão, ainda tem lesão pulmonar na tomografia com 30 dias, será que esse paciente vai ter um desfecho diferente na ventilação mecânica no pós-transplante, na possibilidade de infecções maiores, né? Então essa pergunta ainda eu estou querendo, ansioso por essa resposta. Deixa eu só falar o que o Bruno respondeu. A doutora Raquel podia dar
o Edson, Abdala, não sei, a Raquel pode responder. A Raquel respondeu aqui. A Raquel respondeu, tá? Eu vou falar o que a Raquel falou, mas antes eu vou falar o que o Bruno falou. Ele falou que aqui na Bahia, após 15 dias de caso leve de Covid, podemos transplantar. E aí a Raquel fala o seguinte: Aguinaldo, a CONT recomenda 28 dias. Aí o Tércio falou assim: doador IgG positivo pode doar? Doador IgG positivo. Aí Raquel: Tércio, depende do título de IgG. Sempre que o IgG positivo e PCR é negativo, aí ela fala: não, IgG pode ser positivo com 14 dias e pode ser falso positivo também. E qual é o título que o Tércio pergunta? Há relatos na literatura com assintomático com CT de vidro fosco e no momento pandemia consideravelmente justificado. Então, assim, a discussão na sala está muito interessante, a Raquel está bem ativa aqui, fazendo as colocações, mas talvez cada serviço vai ter que... a CONT fez essa recomendação, né, no início da pandemia, solicitando aguardar 28 dias desde do diagnóstico do Covid, mas parece que cada um deve ter uma experiência e viver o momento do paciente também, né? Assim, a oportunidade do paciente, a gravidade do paciente, vale a pena ou não expor o paciente ao risco? Se o doente teve uma forma leve, tem IgG e a tomografia não tem nada, eu acho que depois de 28 dias eu consideraria o transplante. Agora, é diferente se o doente teve uma forma muito grave, ficou em UTI e ainda tem sequela pulmonar. Aí eu acho que a gente esperaria a liberação clínica, não é só do ponto de vista da infecção. Também poderiam ter complicações associadas à fibrose, etc. Então, eu acho que o Gustavo tem razão. A gente tem que esperar aí caso a caso, porque é uma doença que ninguém sabe muito, né? Não podemos... Vai muito feeling quando você está com o doente, né? Isso, Carneiro, essa resposta aí, eu concordo assim. Cardiopatia do pulmão, né? Então, assim, os óbitos, a maioria das vezes, são por arritmia. Está com 90% de saturação e morre por arritmia cardíaca, que é o que a gente tem visto. Então, uma das coisas que é importante é a clínica do que vai ditar. A gente tem um dia, 28 dias, beleza. Mas a gente tem que ter a clínica do paciente. Aí o paciente está bem, ótimo, ele pode ser transplantado. Deu uma melhorada assim, não, está com fibrose pulmonar. Você sabe que tem um distúrbio cardíaco. Não. Então, eu considero que essa norma aí que a Raquel falou de 28 dias é uma orientação. A gente deve ter isso em mente e segui-la, mas analisando caso a caso. Eu acho que isso, Carneiro. Isso aí eu acho que é no paciente que teve uma infecção bem, que não internou em UTI, que não foi entubado, que não teve complicação respiratória. A dúvida que eu tenho é aquele paciente que tem na tomografia, por exemplo, 50% de comprometimento pulmonar, mas ele ficou bem, quanto tempo ele pode ser transplantado? Porque na maioria das vezes, com 4 semanas, 1 mês, se você fizer uma tomografia, ainda tem lesão. Claro que não transmite mais. A gente não sabe qual o impacto dessas lesões pulmonares, vamos dizer assim, que estão ainda sequelares, qual vai ter no pós-operatório do transplante, né? Essa é uma pergunta, eu acho, que nós não temos ainda, talvez, a resposta. A não ser que fosse um caso, assim, imperativo de perder critério, senão eu aguardaria esse transplante. Eu não faria, não. Acho que a gente deveria aguardar. Se fosse uma fulminante? Fulminante... É diferente. Depende da idade da fulminante, né? Se for uma fulminante com 18 anos, tem reserva orgânica. Se for uma com 70, é complicado isso, né? A gente tem recebido muita fulminante, e o fulminante é um desafio permanente que, se a gente misturar aqui, vai ser complicado. Deixa eu só fazer aqui, a doutora Ana Regi aí do Ceará, doutor Luiz, mandou uma mensagem aqui. No Ceará, o serviço da doutora Evelise teve 2 casos de que transplantaram e o PCR veio positivo depois. Então, 2 casos e parece que evoluíram bem. 2 casos de transplante de fígado, fizeram PCR, testou positivo e depois evoluíram bem. Então, essa aqui é o que a Eliana me mandou agora aqui. O Josélio me mandou aqui também um dado importante para vocês aqui no transplante de fígado. O Josélio é do SNT, ele me falou que em junho de 2019,
houveram 59 óbitos no transplante de fígado. E em junho de 2020, houveram 43 óbitos em pacientes em lista aguardando para o transplante. Esses dados são preliminares, a gente precisa colocar ele dentro de um outro contexto para saber o número de pacientes que estavam na lista naquele período, porque isso pode também impactar. Como a gente teve uma redução do número de pacientes tendo acessibilidade à lista, isso pode impactar também nesses dados. Tem que ver porque alguns grupos tornaram o doente inativo em lista. Exatamente. Apesar da gravidade. Brasília não inclui os dados de São Paulo. Não, mas a gente está avaliando todos os dados, tá, Ilka? Esses dados que a gente está avaliando, quando eu apresento aqui, são dados do SNT, que São Paulo passa para o SNT e, consequentemente, depois a gente analisa. Então, esses dados são globais. Precisa ter esse cuidado, porque algumas vezes, quando analisa o sistema do SNT, o sistema de São Paulo... Falou bem, pode estar inativando o paciente e depois você não sabe o desfecho dele, a gente tem que analisar isso de forma um pouquinho mais detalhada, sem dúvida nenhuma. Qual foi a causa da inanivação? Então, se foi condição clínica, foi porque ele mudou de estado? Tá, eles estão fazendo uma pergunta aqui, a Regina. O paciente imunodeprimido pode permanecer mais tempo com PCR positivo? Qual a experiência de vocês aí dos pacientes? Talvez o Carneiro foi o que teve mais pacientes. Quantos pacientes já tiveram Covid aí no pós-transplante tardio e qual o tempo médio de PCR positivo para esse grupo? Professor? Olha, o tempo de PCR, a informação que eu tenho é que é o mesmo tempo, igual a da evolução da doença em si. E nós tivemos aqui, eu acho que o total de transplantados é de 28 nosso. E nós temos dois óbitos ou 3 óbitos. E agora, tem doentes que ainda estão em grave, tem doentes graves, entubados ainda. Um deles transplantado há alguns meses e outro mais tardio. Mas a evolução clínica pós-operatória, ao menos que eu saiba, quem faz mais isso é o pessoal da Infecto, o Edson Abdala poderia responder. Sinceramente, esse dado eu não sei. Perfeito. Bom, nós já estamos com 9 horas e 10 minutos. Algumas colocações aqui finais para a gente fazer, mas a Evelise apareceu aqui na sala também. Fizemos 2 transplantes, um mel de 34, um mel de 29, com PCR positivo, sem sintoma e raio-x normal. Ambos tiveram alta com 14 e 10 dias, respectivamente. Então, é uma experiência aí do Ceará, dizendo que transplantaram 2 pacientes que vieram com PCR positivo. Pelo tempo, eu agradeço aí, a sala já tem mais de 60 pessoas aqui, uma participação bem ativa de todos, foi uma experiência muito boa. Eu vou agora pedir para que cada um dos participantes façam os seus comentários finais aqui da nossa live. Primeiramente, o professor Huygens, que iniciou. Por favor, professor Huygens, seus comentários finais. Agradecer a presença de todos, a BTO agradece, e eu acho que foi muito importante essa discussão para a gente entender que cada serviço no Brasil está fazendo os protocolos nesse período. Eu acho que a Eliana Regi, aqui uma menção para ela, a nossa coordenadora da Central, que é uma lutadora pela Casa de Transplantes, as coisas estão começando a mudar realmente aqui no Ceará, com relação à diminuição da pandemia, e eu até estava fazendo uma mensagem no WhatsApp para ela, dizendo: há 10 dias nós estamos sem doadores no Ceará, na segunda-feira. Antes de mandar, apareceram 2 doadores no dia, 2 no outro, né? 4 doadores de múltiplos órgãos aqui no Ceará nessas últimas 48 horas. Então, é isso que a gente precisa fazer no país inteiro, tentar manter, como todos falaram agora, os transplantes de órgãos de maneira geral, de fígado, que é um transplante vital, que o paciente na fila com mel de alta ele não tem outra opção. A gente avaliar bem o risco de fazer o transplante ou não. Provavelmente, certamente, a balança vai sempre ser positiva para realizar o transplante. Eu acho que todo mundo, a maioria das serviços hoje podem realizar em algum local com relativa segurança, e aqueles que não puderem fazer naquele momento, por falta de vagas, por falta de ambiente, claro, disponibilizar os órgãos para que sejam transplantados em outras regiões. Então é isso, muito obrigado pela presença, professor Carneiro, professor Ailton, professor Gustavo, professor Júlio.
eu achei que foi muito importante para todos nós essa participação, principalmente com a Raquel, que deu sua opinião, com o Edson, sobre esse ambiente atual que nós temos que passar e sabemos que devemos permanecer por algum tempo, então essas medidas são essenciais. Muito obrigado, professor Wilson. Agora, doutora Ilka, por gentileza, seus comentários finais, por favor. Foi bem interessante a participação de todos. Eu acho que a gente assim, não espera numa live de transplante que tenha 500 pessoas, porque nós somos 70 grupos no Brasil, 60 atuantes, né? Então, a gente espera que essa representatividade e as opiniões que tem, a gente discute bastante, seja no nível do Sistema Nacional de Transplante, Câmara Estadual de Transplante de São Paulo, está sempre se discutindo, sempre colocando. Então, a gente tem também uma homogeneidade de pensamento, claro, né, com algumas colocações. Então, essa vivência é muito importante dela ser desfrutada por todos. Agradecer a presença de vocês e compartilhar de novo uma live com o professor, como ontem, né, professor Hilges, professor Carneiro, professor Júlio Coelho, e você, Gustavo, que sempre modera muito bem essas lives, né? Então, essa é uma coisa muito importante. Eu quero dar um outro recado, que é a gente estar, a CONEP, né, todo mundo conhece o que é um Comitê de Ética para Estudo Multicêntrico. Então, hoje eu enviei para os 23 centros que querem participar desse estudo, que eu preciso que vocês assinem a carta da anuência que eu enviei hoje, junto com o protocolo, e me devolvam, se possível, até o final da semana, para que eu possa incluir na plataforma e submeter novamente, tá? A gente fez um survey online, está muito bonitinho, com o nosso aluno de medicina que fez esse survey, que ficou muito bom e prático de ser preenchido, com todas as garantias de ética, né, que os comitês de ética exigem. Então, eu conto com vocês para a gente ter uma amostra real do que aconteceu, porque a gente vai separar por regiões, ninguém vai saber de quem são os pacientes é do estudo, a gente chamou de Grupo Covid de Transplante Brasil, de fígado, então não vai ter fulano, no máximo vai ser as apresentações por região, a gente vê as diferenças nesse Brasil, que tem tantas regiões como a gente viu aqui, umas mais pobres, outras mais ricas, ou com pico, outras sem nada, e algumas com tudo. Então, eu desejo para vocês também saúde, paz e tranquilidade. Professora Ilka. E, doutor Júlio, suas colocações finais, por gentileza. Eu acho que foi muito importante essa discussão, né, inclusive com as pessoas que entraram na discussão aí na sala, porque isso é um aprendizado. A gente está meio que consertando o carro, a roda do carro com ele andando, né? Porque todos nós estamos aprendendo dia a dia. Eu acho que a gente tem procurado analisar caso a caso, junto sempre em discussão com os nossos infectologistas, ver a situação do receptor. Júlio, seu áudio caiu. Júlio, seu áudio caiu. Alô? Júlio? Caiu. Caiu o áudio do Júlio aqui. Ele não está escutando a gente, nem ele está, e a gente está ouvindo ele. Ele continua falando ali, mas se ele conseguir voltar na conexão do áudio dele, a gente vai dar oportunidade para ele. Eu gostaria então de finalizar aqui, agradecer a presença de todos, é uma sala muito produtiva, agradecer a professora Raquel, muito ativa, propondo sempre colocações muito pertinentes relacionado ao problema que vivemos agora. Já tivemos a oportunidade de tê-la aqui conosco, aqui nas nossas lives, ela é uma profissional muito ativa e muito competente, ajudando muito a nossa discussão. Como a própria professora Ilka disse, nós estamos ainda em um momento de aprendizado, não é verdade? Tudo que é colocado aqui é para que nós tenhamos a oportunidade de dividir experiências. Isso foi feito desde a primeira live aqui da BTO, no dia 24 de março deste ano. E eu acredito que esse movimento feito pela BTO, liderado pelo professor Huygens, deu a oportunidade para que todos os centros de transplante possam dividir experiências e assim
atualizar as informações de forma mais dinâmica e manter a atividade de transplante ativo. Então, com esse espírito que nós finalizamos a nossa live de hoje, e semana que vem nós vamos manter a nossa live. Teremos a live na semana que vem novamente, atualizando os dados de transplante. Vamos focar um pouquinho agora, voltando um pouco, nós vamos sair da parte específica de todos os órgãos, falamos do fígado agora, nós vamos focar um pouquinho no rim e depois vamos dar continuidade com os outros órgãos. Agradeço a presença de todos e boa noite.